Oi gurias, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo que vocês me pediram muito. Eu postei nas minhas redes sociais o meu cronograma sobre os vídeos que vocês gostariam que eu gravasse primeiro e postasse pra vocês. E esse vídeo foi o segundo mais pedido. O primeiro mais pedido foi oração antes do namoro. Eu resolvi gravar esse vídeo antes pra ter um segmento. Aqui, a partir do meu testemunho, a gente possa conversar sobre outros assuntos. Se vocês querem conversar... por que não fala mais? Se vocês gostariam de falar algum assunto específico, deixem os comentários aqui embaixo, que eu prometo que eu vou tentar gravar vídeo pra vocês. Se vocês querem falar sobre amizade, sobre namoro, sobre casamento, deixem aqui embaixo nos comentários que eu prometo que eu tento gravar pra vocês. Então hoje eu vou vir falar pra vocês sobre como eu conheci Jesus, sobre como eu conheci a nossa igreja, sobre como Deus começou a fazer uma obra na minha vida e na vida da minha família. Tudo começou quando meu padrasto e minha mãe, eles estavam passando por alguns problemas do casamento. Esses problemas gerou então a separação deles, e a partir dessa separação que Deus começou a transformar a nossa casa, a nossa família. Lá na nossa casa era sempre um problema, a gente brigava muito, tinha muita discussão dentro de casa. Fazem 7 anos que eu sou convertida, então há 7 anos atrás isso aconteceu, né? Dentro de casa a gente não tinha muita tolerância nenhum com o outro. E o meu padrasto e minha mãe estavam sempre brigando. Nós, entre irmãos, eu, a Manu e o Arthur, que somos 3, a gente estava sempre brigando um com o outro. Então era sempre briga, era um território de guerra, assim, a nossa casa. Nunca tinha paz, nunca tinha tranquilidade, sempre tinha problemas. Quando eu podia, eu não ficava em casa, eu não tinha vontade de ficar em casa. Então assim, quando eu tinha oportunidade eu saía de casa, eu ia pra casa de alguma amiga. E sempre que eu podia estar na rua, eu tava na rua. Nos fins de semana, normalmente eu não ficava em casa, porque eu não me sentia bem na minha casa, eu não tinha prazer em estar na minha casa. Aí eu ia pra casa das minhas amigas, lá eu me sentia bem. Eu não sei se na tua casa tu já passou por isso de não ter vontade de estar em casa, de não ter vontade de estar com a tua família, de... Quando tu tá na tua casa, tu ter vontade de sumir de lá. Comigo acontecia muito isso, eu não tinha vontade de estar em casa. Sempre que eu podia, eu fugia da minha casa. Então nos fins de semana eu passava na casa das minhas amigas e lá era sempre muito bom. Lá era sempre maravilhoso e eu pensava, poxa Deus, por que eu não nasci na família dela? Por que eu não nasci filha dos pais dela? Por que lá em casa é assim? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? A gente sempre acha que na casa da nossa amiga não tem problema, que lá é a família perfeita. Mas isso é uma enganação, isso é uma mentira, não existe isso. Nenhuma família é perfeita, nenhuma família não tem problemas. Todas as famílias têm problemas. E eu queria te dizer isso, eu queria te dizer que não é só na tua casa que tem problema, todas as casas têm problemas. Em função desses estresses todos, de todos esses problemas que já vinham de anos, o meu padrasto e minha mãe separaram. Eles resolveram separar, não dava mais, não tinha mais como conviver junto, porque dentro de casa ninguém se ajudava. E foi muito triste, pra todos nós foi muito triste. A gente não queria ver essa separação, nem eu, nem os meus irmãos, e nem o meu padrasto e a minha mãe. Meu padrasto é um pai pra mim, ele me criou desde os meus 5 anos, não tem diferença, ele é meu pai. Todo mundo que convive com nós sabe disso. Meu pai sempre foi presente, mas o meu padrasto, ele me criou. A gente mora junto desde os meus 5 anos, então sempre foi muito claro, eu tenho 2 pais. O meu padrasto é meu pai. E quando ele saiu de casa foi muito difícil, foi muito ruim, não foi bom, foi terrível. E a gente não queria que isso acontecesse. Minha mãe ficou triste. Minha mãe, mesmo optando pela separação, ela não ficou feliz. Eu me lembro que ela ficava em casa, às vezes dava pra ver na cara dela que ela não tava bem. Mas eu acredito que aquilo ali aconteceu por permissão de Deus, porque Deus queria fazer algo. E a partir dessa separação, 2 amigos do meu pai e da minha mãe, eles encontraram com eles e convidaram eles para fazer terapia de casal
com um casal de amigos deles. A esposa era a esposa do pastor e o pastor. A esposa do pastor, ela é psicóloga, então seria interessante para eles tentar essa terapia. Eu não sei como é que foi, mas eu acredito que a minha mãe relutou um pouco no início. E a partir dessa terapia, eles começaram a reatar o relacionamento deles e o meu padrasto voltou para casa. Quando eles voltaram para casa, eu estranhei muito, confesso que eu estranhei muito porque não tinha mais briga em casa, não tinha mais aquele estresse, era tudo muito novo. E eles começaram a fazer células de casais lá em casa. As células de casais funcionavam assim. Toda semana os casais se reuniam na casa de um daqueles casais. E quando a reunião era lá em casa, sempre um casal trazia as filhas deles pra ficar lá em casa comigo enquanto eles faziam a reunião. A gente ficava no meu quarto e a gente conversava muito, eu e as gurias. E a partir dessas reuniões que eu comecei a conhecer Jesus. A partir dessas reuniões eu conheci aquelas meninas e elas começaram a me contar como é que era a vida delas e eu achei muito estranha a vida delas, porque elas iam muito na igreja, elas tinham um grupo de jovens e elas começaram a me contar como é que era e tal, o que eles faziam lá. E eu comecei a contar como é que era a minha vida, o que eu fazia. Nos fins de semana elas iam pra igreja. Nos fins de semana eu ia pra casa das minhas amigas, né? Ia pra balada, eu ia... Sempre tinha alguma coisa, um churrasco pra fazer. E aí elas me contaram, né, como é que eram as reuniões, se eu não gostaria de ir. E eu, né, sempre tinha algum compromisso, sempre tinha alguma festa ou alguma coisa pra ir. E não dava pra ir nas reuniões. Aí, numa semana, numa conversa nossa, falei pra elas sobre um menino que eu gostava. E elas falaram pra mim que na igreja elas não tinham o costume de ficar com guris. Daí eu... Tá, mas então como é que funciona? Ah, a gente ora com o guri, depois da oração a gente namora e depois casa. Daí eu falei... Tá, e vocês já namoraram algum guri? Não, nunca namoramos. Vocês nunca beijaram alguém? Não, a gente nunca beijou. Nunca? Tipo, eu tinha 17 anos. Como assim? Nunca beijaram ninguém. Elas tinham a mesma idade que eu. Eu pensei, meu Deus, em que mundo que essas gurias vivem, né? Como é que pode nunca ter beijado alguém, nunca ter dado um selinho em alguém? Eu vou numa festa e fico com 13, elas nunca ficaram com ninguém. Tá, eu sei, é feio ficar com 13 numa festa. Não é legal, não é bonito. Mas era a minha realidade. Mas elas falaram, não, Gabi, Deus, ele não tem isso pra ti. Deus, ele tem uma pessoa especial pra ti. E com certeza não vai ser 3, vai ser 1. Bom, aí eu achei aquele papo todo muito estranho, mas eu até que achei interessante. Pensei, poxa, que legal, né? Deus, ele tem uma pessoa especial pra mim, sério? Que bonito isso, né? Achei bonito, mas achei meio historinha pra dormir. Não acreditei muito naquilo. Mas elas começaram a me convidar pra ir no grupo e um dia eu aceitei. Fui no grupo de jovens. Nossa, eu gostei muito do grupo de jovens. Tinha louvor, tinha dinâmica, aquilo era bem legal, assim. E ali eu já passei a conhecer algumas outras pessoas e me interessei pelo grupo, confesso que me interessei. Até pelo fato de ver o que Deus estava fazendo na minha casa, né? Eu achei, então realmente isso que essas gurias falam tem sentido, porque tá mudando a minha casa. Deus tá fazendo algo aqui em casa. E eu comecei a me interessar mais por essas coisas de Deus. Confesso pra vocês que eu comecei a me interessar. Mas eu não queria abrir mão da festa, eu não queria abrir mão dos meus amigos, eu não queria abrir mão de beber e tal. Aquilo me deixava feliz. A minha mãe não tinha ido na igreja, minha mãe não ia na igreja, ela só participava dos grupos de casais. Até que um dia aconteceu uma situação na minha casa. Uma tia minha tava com suspeita de ter uma doença. E a minha mãe se preocupou muito com aquilo e colocou diante de Deus. Disse, ó Deus, se tu realmente faz esses milagres que eles falam que tu faz, opera esse milagre. Porque se tu operar esse milagre, eu vou na tua casa. Eu prometo que eu vou na tua casa pra agradecer por esse milagre que o Senhor fez. E, gente, Deus fez o milagre. E, sério, era um milagre muito grande. Só Deus pra fazer. A minha mãe tava com fé de que Deus ia fazer e Deus fez. E ela foi lá na casa dele pra agradecer. E aí, a partir dali, a minha mãe não deixou mais de ir na igreja. E a gente começou a ir pra acompanhar ela também. E eu, como não queria abrir mão das coisas que eu fazia, né, das minhas festas e tal, a minha mãe começou a ficar muito braba. Porque ela começou a viver realmente o evangelho.
E ela começou a pegar no meu pé, quando tu vai parar de fazer essas coisas, quando tu vai... E eu dizia sempre pra ela, mãe, essas coisas me deixam feliz, Deus, ele quer me ver feliz. Eu não vou abrir mão desse tipo de coisa. Eu sei que Deus, ele não se importa com isso, Deus, ele se importa com o meu coração, se eu tô feliz, ele tá feliz. Eu sempre tinha isso pra mim, né? E eu acho que realmente é isso, Deus, ele quer ver a gente feliz, Deus, ele não quer te ver infeliz. E um dia, na igreja, eu resolvi fazer uma oração. Peguei, né, a minha mãe um dia até chegou no pastor e disse, pastor, olha a roupa que essa guria me veio pro culto, com a barriga de fora e tal, que vergonha. Minha mãe morria de vergonha de mim, por causa da roupa que eu usava. Aí o pastor ainda disse, Adriana, não dá bola pra isso, Gabriel, tu tá te sentindo bem assim? Tô, pastor, tô me sentindo bem assim. Então, se tu tá te sentindo bem assim, continua vindo na igreja assim. O importante é tu vir. Aí eu até gostei, né? Poxa vida, que bom, viu só, mãe? Fiquei ainda xingando a minha mãe, viu só, mãe? Te falei. Aí eu sei que um dia eu peguei e eu orei. Eu falei, ó Deus, se tem alguma coisa em mim que te desagrada, se tem alguma coisa em mim que te deixa triste, eu quero que o Senhor me mostre as coisas que te deixam triste. Se em festa realmente te desagrada, Deus, então tira a minha vontade de ir em festa. Se eu ficar com vários guris te desagrada, tira essa minha vontade de ficar com vários guris, me mostra aquilo que te agrada. E, gente, foi algo assim muito louco, porque Deus, ele começou a mudar as minhas prioridades. Tipo, as meninas me convidavam pra ir na igreja, eu tinha muita vontade de estar na igreja, tinha muita vontade de estar com elas, de fazer as coisas com elas. E eu não tinha mais vontade de estar lá nas festas com o pessoal que eu gostava também, meus amigos de baladas, meus amigos de churrasco e tal. Eu sinto falta deles até hoje. Tem muita gente que eu acabei me afastando em função de mudar as minhas prioridades e de eu não fazer mais os mesmos programas que eles. Os programas que eles faziam já não era tão interessante pra mim, eu já não tinha mais tanta vontade de fazer aquilo que eu fazia antes, de beber até cair, sabe? Aquele tipo de coisa que me deixava feliz antes, já não me deixava mais feliz. A minha felicidade era de estar na casa de Deus, era de estar com os meus amigos da igreja, de receber coisas de Deus. Aquilo me preenchia, aquilo me fazia feliz. Estar em festa não me fazia feliz, porque só eu sei a alegria que eu senti, que eu sinto até hoje de estar na casa do Senhor, de fazer as coisas pra Deus. A mudança que Deus fez dentro da minha casa, só nós que moramos lá dentro podemos dizer. Eu não sei como é que é a tua casa, eu não sei como é que é a tua família, se tu tem problemas, mas eu sei que Deus, ele é fiel pra mudar e pra fazer uma transformação lá dentro, pra restaurar todo o amor e todo o relacionamento de carinho que tem lá dentro, porque ele fez isso com a minha família. A minha casa era cheia de problemas, era cheia de dificuldades. Hoje a gente continua tendo problemas, a gente continua tendo dificuldades, mas Deus, ele restaurou a minha família e ele fez algo que só ele poderia fazer. Hoje a gente sabe como resolver os problemas, a gente sabe em quem buscar a solução para os problemas. Eu sou casada hoje, Deus, ele me deu um cara, eu orei durante 6 meses com ele. A gente namorou durante 3 anos e casou. Deus, ele é fiel, ele pode fazer todas as coisas, aquilo que tu considera impossível, ele pode fazer. Quando a minha mãe começou a ir na igreja, ela conheceu um guri do louvor. E esse guri, ela dizia, ai, aquele guri a minha filha vai casar. E ela pegava no meu pé direto com aquele guri. Esse já é outro assunto que eu quero contar pra vocês no próximo vídeo. O vídeo que vocês estão me pedindo sobre oração. Prometo que eu vou trazer esse vídeo contando pra vocês sobre essa história que também foi Deus que fez. Esse é meu testemunho contado bem rapidinho, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um gostei aqui embaixo, se inscrever no meu canal, que é muito importante pra mim. Um beijo e até a próxima!